Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que sempre tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente, precisamente todas as segundas-feiras, nós disponibilizamos para você um comentário sempre em 10 tópicos referente à lição de adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos encerrando o trimestre do comentário desta lição, Corpo, Alma e Espírito, uma lição que tratou ao longo de todo o trimestre sobre a questão da tricotomia humana. Hoje nós vamos estudar já a lição número 12, para 21 de dezembro de 2025, cujo título é o Espírito Humano e o Espírito de Deus. Nós vamos estar estudando a relação entre o Espírito humano e o Espírito de Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, não perca a oportunidade de se inscrever, deixe seu like, tudo isso contribui para o canal, para que ele seja divulgado para outras pessoas. Também compartilhe com outras pessoas, isso é muito importante. E também deixe seu comentário aí, que para a gente é de grande valia. Então, toda a nossa intenção aqui, de repente não é um comentário em profundidade sobre o assunto da lição, que a lição é muito bem comentada, mas a gente se envolve aqui tentando produzir ideias. Então, você tem aqui 10 tópicos que você pode construir aí uma discussão na sua classe ou ampliar o seu estudo. Muito bem. Então, o título da nossa lição, o Espírito Humano e o Espírito de Deus. O texto áureo nos diz assim: o mesmo Espírito, Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. A verdade prática nos diz: além do seu testemunho em nosso Espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando, produzindo o seu fruto. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que passaremos a ler de forma corrida. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Está aí o texto bíblico que vai certamente fundamentar o comentário da lição. Nossa lição é composta de uma introdução, que dá aí uma visão geral da lição. No primeiro tópico, nosso comentarista vai estar tratando sobre a obra inicial do Espírito. No tópico número 2, vai estar tratando sobre testemunho, intercessão e edificação. Terceiro tópico, edificação e fruto do Espírito. E por fim, então, uma conclusão. Então, meus queridos, nós vamos aqui, com muito carinho, e muito respeito e consideração àqueles que nos assistem, fornecer aqui 10 tópicos que podem te ajudar, podem criar um caminho. Você comentando esses 10 tópicos com a sua classe, você não vai desprezar, obviamente, a lição. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui, tendo estudado a lição e verificado aqui os muitos assuntos, eu coloquei aqui Espírito de Deus que testifica com o Espírito do homem. Ora,
nós declaramos que somos salvos. Como nós sabemos dessa salvação? Sabemos pela palavra e sabemos por aquilo que sentimos, né, na medida em que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então veja no texto áudio, né, o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo vai estar corroborando, vai estar autenticando, vai estar legitimando e vai estar testificando, né, que você realmente é filho de Deus. É mais um teste, mais um crivo pelo qual a gente deve submeter essa verdade. O segundo tópico e subtópico 1 vai trazer um comentário interessante sobre isso também. O tópico 2 e subtópico 1 vai dizer assim: Romanos 8, vale a pena ler o capítulo 8, é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. Tratando da vida do cristão, a vida no Espírito, o Espírito Santo, Paulo menciona a adoção espiritual que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. Então ele repete o texto: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Então, somente aquele que tem o Espírito Santo em si, não é, e tem o seu Espírito, não é, que vai sentir, não é, essa testificação, vamos colocar aqui, do Espírito Santo com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, o primeiro tópico, o Espírito de Deus, que testifica com o Espírito do homem. O Espírito do homem regenerado é habilitado legalmente para que ele tenha esse contato com o Espírito de Deus, né? Essa barreira que existia, né, Jesus na cruz do Calvário rompeu. Muito bem. Segundo tópico, Espírito de Deus que ora com o Espírito do homem. Que coisa interessante, irmãos. Coisa interessante. Até a nossa oração é uma oração corrompida. Às vezes é uma oração que está recheada de interesses. Às vezes é uma oração egoísta. Podemos até orar muitas vezes de forma maldosa, como que de forma vingativa, né? E o Espírito Santo, como aquele que filtra, como aquele que traduz melhor para Deus a nossa oração. A Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. Vamos ver algumas partes aqui da lição que comentam sobre isso. A verdade prática. Ela diz: além do seu testemunho em nosso espírito, do Espírito Santo, né? O Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo seu fruto. No plano de aula, na sugestão de método, vai dizer assim: a oração em línguas age como um recurso de edificação espiritual que opera no espírito do crente, mesmo sem o entendimento intelectual. Então, veja só, o crente está orando em línguas estranhas, não é? Se não é uma mensagem de caráter profético, não é? Ele também não interpreta isso, né? E para que ele interprete essa língua que é de caráter profético, ele tem que ter o dom, não é, de interpretação das línguas. Mas existem as línguas que são simplesmente para edificação pessoal. Eu sou edificado quando a minha mente não entende o que estou falando? Sim, a Bíblia diz isso, né? Que o espírito ora bem, mas a mente fica sem fruto. Mas eu sei que está falando em línguas, isso se refere, isso quer dizer, isso condiz com uma vida que está alinhada com o Espírito Santo. Então, veja só, a oração em línguas, ela age como um recurso de edificação espiritual, mesmo sem o entendimento intelectual. Interessante. Aqui tem umas aspas na nossa lição, que na página 110,
que vai dizer assim, é um texto que uma parte está destacada. Diz assim: as línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. O que está sendo dito, o que está sendo falado, o que aquela língua quer dizer, eu não sei, mas sei que é algo bom e algo maravilhoso. Tópico 2 e subtópico 2. Vamos lá. Vai dizer assim: ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao espírito humano. A intercessão em nosso favor. Está lá nos versículos 26 e 27. Essa ação permite que, muito além do nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, eu coloquei aqui uma palavra como filtro, né? Então, vamos dizer que lá no íntimo, mesmo dizendo as besteiras que a gente diz na oração, mas lá no íntimo nós estamos pensando no nosso bem. E o Espírito Santo tem como modular, tem como interpretar, tem como traduzir, não é? Ou melhorar esta oração junto ao Pai. Que coisa maravilhosa! O Espírito Santo orando conosco para melhorar a nossa oração e nós sermos abençoados. Coisa linda, coisa maravilhosa. Auxílio bibliográfico, o segundo, também vai dizer assim: como cristão, você não depende de seus recursos para lidar com os problemas. Mesmo quando não souber as palavras certas para orar, o Espírito Santo ora com e por você. E Deus responde. Com o Espírito o ajudando a orar, você não precisa ter receio de aproximar-se de Deus. Peça ao Espírito Santo para interceder por você, segundo a vontade de Deus. Então, quando levar seus pedidos ao Pai, confie que Ele sempre faz o melhor. Meus amados irmãos, eu nunca fiz essa oração, não é? Talvez não seja nem tão necessária, mas não custa nada, né? Talvez a gente precise orar dizendo assim: Espírito Santo, me ajude em minha oração. Espírito Santo, interceda por mim, já que minhas palavras são insuficientes. E quando, irmãos, nós não temos nem palavras para orar? Será que quando nós nos ajoelhamos com a intenção de falar com Deus, mas nós não temos palavras, será que o Espírito Santo constrói esse diálogo? Acredito que sim. Né? Então, vamos entender isso como um Espírito que intercede por nós. Muito bem. Terceiro tópico e subtópico 1, ainda tem outra observação, que diz assim: a ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Aí Paulo diz: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Muito bem. Então, irmãos, está bom aqui para esse tópico, né? Espírito de Deus que ora com o espírito do homem. O terceiro tópico eu coloquei: Espírito de Deus que guia o espírito humano. Ora, Jesus foi para o Pai e ele disse que enviaria outro Consolador para que estivesse conosco, né? O Paracleto, né? E esse Espírito, ele nos ensina, ele nos guia, nos orienta, nos consola, não é? Vamos dizer, melhora as nossas orações, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O versículo 14 de Romanos 8 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se o meu espírito
não está alinhado nessa direção do Espírito de Deus, então eu não sou filho de Deus. Mas os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O versículo 14 de 1 Coríntios 14 diz assim: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Muito bem, mas eu estou orando bem, né? E estou sendo, obviamente, guiado em minha oração, guiado pelo Espírito. Então, Espírito de Deus que guia o Espírito do homem. Nós não temos nenhuma dúvida de que essa é uma das funções do Espírito Santo, nos guiar. Né? E quando ele nos guia, esse contato é com o Espírito do homem. Quarto lugar, de forma muito prática também, Espírito de Deus glorificado no Espírito do homem. Né? Jesus é glorificado pelo Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo é glorificado no nosso espírito. Na conclusão da nossa lição, tem aí uma flechinha de sabedoria, como eu costumo chamar. Diz assim: é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Ora, irmão, se a missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo, né? Jesus disse que ele viria para o glorificar. Se esta é a missão do Espírito Santo, né? Glorificar a Deus, né? Então, quando esse Espírito age em nosso espírito, só há um propósito. E esse propósito nunca é divergente, nunca é contrário, não é? Esse propósito do Espírito Santo é que sempre, né, o nome do Senhor seja glorificado. Aliás, irmãos, a nossa vida, né? A nossa vida, tudo que nós fazemos, né? Quer comemos, quer bebemos, quer façamos, né? Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória de Deus. Isso o homem imperfeito buscando servir a Deus, num processo continuado, não é, de santificação. Agora, o Espírito Santo em nós, tudo o que ele fizer em nós, toda a abertura que eu der para que o Espírito haja em mim e em você, não é? Isso vai proporcionar a glória de Deus, né? São inúmeras as lições que eu termino com esse tópico, né? Um tópico que fale daquilo que vai glorificar a Deus. Então é o nosso quarto tópico. O quinto tópico eu coloquei aqui: Espírito de Deus que pelo Espírito do homem o faz frutificar. Né? Nós vamos frutificar. Essa frutificação ela é refletida em nossas ações, obviamente. Mas quem empurra para que essa frutificação aconteça? O nosso espírito, que está alinhado com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, produzindo o seu fruto em nós, em nosso espírito, nós aí vamos então frutificar. Nós temos o fruto do Espírito, que é paz, amor, benignidade, bondade, domínio próprio e etc. Então vamos ver. No versículo 22 de 1 Coríntios 14 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é o fruto do Espírito, né? Plano de aula na sugestão de método também tem mais uma observação. Bem no finalzinho diz, na proposta da aula diz: encerre com um convite à prática de viver e andar no Espírito, buscando a manifestação dessas virtudes em suas vidas. Ele está dizendo aqui que, ao estudarmos essa lição, busquemos, né? E essas coisas, irmãos, às vezes a gente não ora falando isso, a gente pede muita coisa e tal, mas a gente precisa ter uma oração inteligente. Então, diga a Deus: Deus, que a minha vida reflita o fruto do Espírito. Pronto. Você refletindo o fruto do Espírito, o nome do Senhor vai ser glorificado. Na aplicação também tem outra observação
que diz assim: buscar uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo diariamente, permitindo que ele guie, ensine e produza em nossas vidas o verdadeiro fruto que glorifica a Cristo, refletindo a autenticidade da vida cristã. Ao fazermos isso, nossa fé se fortalece no Senhor. Jesus disse assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Obviamente que nós não vamos andar com um farol na testa, né? Não, Jesus não está falando disso. Essa luz, né? Você é luz do mundo, eu sou luz do mundo. Você é sal da terra, eu sou sal da terra. Essa luz, e o que Jesus diz, resplandeça, né, diante de vós, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? Jesus está falando de bom testemunho. E onde está esse bom testemunho? Está, irmãos, no fato do Espírito Santo morar em nós. E alinhado ao nosso espírito, ele nos fazer frutificar, né? Expressar o fruto do Espírito. Muito bem, terceiro tópico, subtópico 2, também tem aqui um comentário interessante, que diz assim: outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Chamadas de fruto do Espírito, representam o ápice da vida cristã e envolvem nosso ser por inteiro. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia, para dar santificação progressiva. Aí aqui vem um texto de Paulo: haveis sido santificados pelo Espírito de nosso Deus. A obra do Espírito de santificação vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é viver e andar no Espírito. Creio que ficou muito bem explicado aí, irmãos. O sexto ponto, também muito conhecido, muito comentado: o Espírito de Deus que ensina pelo Espírito do homem. Né? Tópico 1, subtópicos 2 e 3, vai dizer assim: olha, Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus havia prometido. O que é que Jesus prometeu? Ele disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar como filosofias, ideologias e novas teologias. No terceiro subtópico vai dizer: devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina imprescindível para nosso viver diário. Para isso é fundamental uma vida de consagração total, da qual fazem parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais, das quais tratamos na lição anterior. Muito bem. Então, meus queridos, fica aí, né, este sexto tópico: o Espírito de Deus que ensina pelo espírito humano. O sétimo tópico: o Espírito de Deus que nos desperta ao pecarmos, né? Então, o Espírito Santo, um gatilho, né, entre aspas, né, que dispara quando nós pecamos. Nós temos a nossa consciência e temos o Espírito de Deus, né, dentro de nós. O Espírito Santo vai convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Vamos ver tópico 1 e subtópico 1. E eu acho que eu não marquei aqui, mas vamos ver aqui. Tópico 1 e subtópico 1, onde nós temos consciência e fé. Nós estamos tratando que o Espírito de Deus nos desperta ao pecarmos. Então, diz aqui: a ação do Espírito Santo começa em nossa consciência.
despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento. E Jesus disse: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse texto está em João 16, versículo 8. Então, meus queridos, aliado à nossa consciência, o Espírito de Deus nos desperta através do espírito humano, quando nós pecamos. Há um despertamento, há um alerta. Ok? 8º lugar, Espírito de Deus que remove a incredulidade, produzindo fé. Está aqui na lição, no tópico 1 e subtópico 1 também. O 8º tópico nosso. Espírito de Deus que remove a incredulidade, produzindo fé. Então, tópico 1 e subtópico 1 vai dizer aqui, olha, ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra de Deus, o que também atinge as faculdades da alma. Muito bem. Então, meus queridos, a Bíblia diz: o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O Espírito Santo nos habilita a ouvir e a entender a revelação. O Espírito Santo é aquele que nos ilumina. Revelação é uma coisa, iluminação é outra coisa, inspiração é outra coisa. Então, a revelação é a palavra que já está pronta. Alguém recebeu de Deus, Deus entregou sua palavra. Isso é revelação. Agora, eu leio essa revelação, compreendo ou não compreendo. Se eu compreendo em sua plenitude, eu estou sendo iluminado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que remove a incredulidade e produz em nós fé. 9º lugar, Espírito de Deus que ilumina o espírito do homem. Tópico 1 e subtópico 4, nós já falamos alguma coisa aqui. Diz aqui: quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser. Traz sabedoria e revelação, esclarece questões duvidosas e gera entendimento e paz. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Nesse texto, coração, que é o cardia, significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que é entrelaçado com a alma e inseparável dela são esses olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas, fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tudo isso através da iluminação do Espírito Santo. E, meus queridos, último lugar, Espírito de Deus que regenera o homem pelo Espírito do homem. A gente tem sempre que passar pelo Espírito do homem, porque o contato do Espírito de Deus é com o Espírito do homem. E a partir dessa compreensão pelo Espírito do homem, isso vai se refletir na alma e no corpo. Então, nós vamos ver aqui no Ampliando o Conhecimento, vamos ver, tópico 10, Ampliando o Conhecimento. Vamos lá. O título aqui fala sobre regeneração. Então, veja bem. Regeneração ou nascimento espiritual, ou novo nascimento, é uma recriação interna, um novo nascimento interior da espiritualidade de uma pessoa, uma transformação da vida de dentro para fora. É uma obra do Espírito Santo, pois através dele Deus transmite às pessoas o dom da vida eterna. Essa transformação marca o início de um novo relacionamento pessoal com Deus para aqueles que entregam sua vida a Cristo. Então, quem regenera o homem? O Espírito Santo.
E é bom nós entendermos teologicamente que essa obra é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O homem não participa do processo de regeneração. A regeneração é feita única e exclusivamente pelo Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 1 e 2. Vamos ver aqui, tópico 1, subtópicos 1 e subtópico 2. Bem no finalzinho, diz assim, dos subtópico 1. Opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. O Espírito que estava morto do homem, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida vinda de Deus. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Vamos agora para o subtópico 2, da pedagogia do Espírito. Bem no comecinho diz, a regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Meus amados, tudo isso, a obra do Espírito de Deus no Espírito do homem. Que maravilha, né? Graças a Deus que Jesus foi para o Pai, mas ele disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. E o Consolador cumpre cabalmente a missão como se Jesus estivesse conosco aqui. Então não há divergência, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então o Espírito Santo junto conosco está sempre para o nosso benefício, sempre para nos ajudar. Como disse Paulo, cuidado, não extingais o Espírito Santo, ou não entristeçais o Espírito Santo, né? Que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, que Deus nos ajude, meus irmãos, que esta palavra simples, mas creio que objetiva, abriu aqui um leque, né? Que ela possa tocar o seu coração. E até então, a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir. Essa lição já é para 21 de dezembro e eu quero aqui aproveitar, né? Aproveitar e desejar a todos, né? Todos que nos assistem, não é? Nós começamos a gravar essas lições dia 17 de janeiro de 2018, né? Então já vamos aí numa boa temporada. Quero agradecer a você que tão gentilmente, né, tem compreendido a nossa simplicidade, tem, né, dado um pouco de atenção. Deus também usa os pequeninos, né? Então, espero que tenha trazido ao longo desse ano muita contribuição para a sua vida, que tenha lhe ajudado, ainda que minimamente, né? Que Deus te abençoe, um Feliz Natal a todos, né? Que vocês passem um Natal aí abençoado junto com a igreja, junto com a sua família, refletindo no nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual, né? Se ele não nascesse, ele não ia crescer, e se ele não crescesse, ele não ia desenvolver seu ministério, e tendo desenvolvido seu ministério, não iria ao Calvário, e nós não teríamos salvação. Então, um Feliz Natal a todos, já de antemão, um ano novo que se aproxima, repleto de toda sorte de bênçãos na sua vida. Não esqueça, 2026 está aí, estamos aqui concluindo a leitura da Bíblia, glória a Deus, né, mais uma vez, e eu convido você para, a partir de janeiro, começar a leitura da sua Bíblia e construa o bom hábito de todo ano ler sua Bíblia toda. Você vai ser alguém muito difícil de ser dobrado aí por falsas doutrinas. Tá bom, meu irmão? E a palavra de Deus é o alimento para a nossa vida. Então, que Deus abençoe a todos. Um abraço carinhoso do pastor Valdo Pereira e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.